Boa noite, meus amados irmãos, entrando aqui para compartilhar o pão do céu. É a live do pão do céu. É, meu amado, trazendo aqui a palavra do coração de Deus ao nosso coração, amém? Vamos entrando aí, vamos compartilhando, amém? Com mais pessoas, em nome de Jesus. Vamos compartilhando com mais pessoas. Vamos entrando aí. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. É, meu amado. É a live do pão do céu. Vamos entrando aí, esperando aqui as pessoas entrarem. Em nome de Jesus. Vamos entrando aí. Em nome do Senhor Jesus, para mais uma live do Pão do Céu. Você sabe, meu amado, que os desertos fazem parte do processo de Deus na nossa vida? É. Deserto não é um lugar de você permanecer, mas é um lugar que todos nós iremos passar, independente da nossa religião, independente de qualquer coisa. Desertos são lugares que todos nós iremos passar. Uns vão para o deserto devido à desobediência, mas outros vão para o deserto para passar pelo processo de Deus, para passar como se diz? Pelas mãos do olheiro, para ser moldado, para ser tratado. Amém? Hoje nós vamos ver isso aqui na palavra do Senhor Jesus. Que Deus muitas vezes nos permite ir ao deserto para falar conosco, para quebrarmos o nosso orgulho, o nosso achismo. Deus nos conduz ao deserto. Veja que quando Deus levou o seu povo para o deserto, Deus levou pelo caminho mais longo. Por quê? Porque Deus queria trabalhar no coração daquele povo. Amém? Diga qual é a cidade que você está assistindo esta live, meu amado. Coloque o seu pedido de oração em nome de Jesus. Amém? Dá um joinha aí, curta, comente, pode comentar, dê os seus comentários em nome de Jesus. Mais uma live da evangelista aqui trazendo a live do Pão do Céu. A palavra do Senhor Jesus. Eu sempre peço para quem entra aqui na minha live, trazer a sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí ao seu alcance, traga, meu amado, para junto nós meditarmos na palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu quero que você prepare um copo com água. Encha o copo com água. A palavra de Deus diz que Deus abençoaria a nossa água e o nosso pão, e tiraria do nosso meio todas as enfermidades. No final desta live, eu vou estar apresentando a Deus esta água, pedindo que Deus coloque a sua virtude sobre esta água. É um ato de fé. Faz quem crê. Quem não crê, não faz. E você vai tomar. Vai tomar e vai dar para toda a sua família. E o que vai acontecer? Deus vai cumprir a sua palavra, que ele diz que abençoaria o pão e a água e tiraria do meio de nós todas as nossas enfermidades. Você vai dar esta água a alguém que se encontra enfermo de alguma enfermidade, enfermo da alma, talvez se encontre triste, abatido, desanimado, oprimido, cheio de mágoa. Você vai dar esta água para essa pessoa beber. E Deus vai tirar esse mal da vida dele, em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra dele é fiel. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Amém? E não volta vazia. Vamos para a palavra do Senhor, meu amado. Eu creio que você já pegou sua Bíblia. Eu creio que você está aí pronto para ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra que nós vamos meditar nessa noite está lá no livro de Oséias, o livro de Oséias, no capítulo 2, no versículo 14. Oséias, capítulo 2, versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Amém? Ouça o que o Espírito Santo vai falar.
E diz assim, ó. Portanto, eis que eu o atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Deus dizendo, olha, eu vou atrair ela para o deserto, e lá eu vou lhe falar ao coração. Veja que tem desertos que é Deus que nos faz ir para ele. Tem deserto que é claro, que nós nos colocamos nele pela desobediência, nós vamos ver isso. Mas há desertos que nós atravessamos que é o próprio Deus nos levando para esse deserto. Para que, evangelista Wilka? Olha para que é. Lhes falarei ao coração. Para que Deus venha o quê? Falar ao coração. Amém? Para que Deus venha falar ao coração dessa pessoa. Às vezes a pessoa só se volta para Jesus, só ouve a Deus quando ela se encontra assim, em situações de adversidade, em situações difíceis, em situações extremas. É que ela lembra de Deus. É que ela está ali com o coração aquebrantado para ouvir o que o Senhor tem para falar. Às vezes, quando a pessoa não está passando por luta, tá tudo bem, tá tudo as mil maravilhas na vida dessa pessoa, ela não dá ouvido às coisas de Deus. Mas quem está passando por lutas, quem está passando por deserto, quem está enfrentando dificuldades, seja em qual for a área da sua vida, essa pessoa ela está sensível ali à voz de Deus. Então ela vai procurar ir mais à igreja, ela vai procurar buscar mais a Deus, ler mais a Bíblia. Por quê? Porque a luta está sendo grande. Então Deus atraiu, Deus disse, eu vou atrair essa pessoa para o deserto, para lhe falar o coração. Para lhe falar o coração. Talvez Deus tenha permitido essas lutas, você passar por esses desertos, porque Deus quer que você esteja sensível à voz dele. Deus quer te falar algo. Deus quer te ensinar algo. Quando Deus conduziu o seu povo pelo deserto e pelo caminho mais longo, que Deus poderia ter levado eles pelo caminho mais perto. Não, Deus levou pelo caminho mais longo. Por quê? Era um processo. Deus queria ensinar aquele povo. Deus queria trabalhar no coração daquele povo. Deus queria moldar aquele povo. Ensinar aquele povo a depender unicamente dele. Então tem desertos, meus amados, que Deus vai permitir, vai nos levar a esses desertos para nos tratar, para nos moldar. Amém? Aí diz mais. Aí diz assim, versículo 14, né? Versículo 15. E lhes darei as suas vinhas, dali e o vale de Acó, por porta de esperança. E ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que abriu a terra do Egito. Veja, eu vou falar com eles. Vai ter esperança nesse deserto. Mas, evangelista Wilka, eu tenho passado uma luta tremenda. Não sei se há esperança para mim nesse deserto. Não sei se Deus está me ouvindo. Não sei se Deus é o trabalhar de Deus na minha vida. Pare para ouvir ao Senhor. Quando você estiver passando por lutas, meu amado, descansa no Senhor. Pare e comece a buscar ao Senhor. Comece a ouvi-lo, dar ouvidos a Ele. Porque com certeza Ele não quer que venhamos perecer nesse deserto. Muito pelo contrário, Ele quer que venhamos sair desse deserto vitoriosos, em nome de Jesus. Alisson, boa noite, meu amado. Seja bem-vindo. Então, meu amado, é isso. Desertos que Deus nos leva para Ele tem propósito. Agora, quais são os... Porque muitas vezes nós mesmos vamos para o deserto. Olha a diferença. Quando Deus nos leva para o deserto, é para tratar conosco. Mas tem deserto que somos nós que nos colocamos nele. Não foi Deus que nos levou. Fomos nós que nos colocamos nele. Por causa de quê? Da desobediência.
Veja que o povo foi levado pelo caminho de Israel, foi levado pelo caminho mais longo, não para perecer no deserto, mas para ser ensinado pelo Senhor, tratado pelo Senhor, moldado pelo Senhor. Não para morrer no deserto, não. Não foi para morrer, mas porque muitos pereceram no deserto, por causa da desobediência. Tem deserto que talvez você esteja a perecer, mas porque você não tem dado ouvido à voz do Senhor. E por isso você tem padecido no deserto. Você não tem conseguido sair do deserto. Vamos lá para o livro. Mesmo livro de Oséias. Só que lá, Oséias capítulo 8, no versículo 3. Olha o que Jesus fala. Israel rejeitou o bem. O inimigo o perseguia-lo-á. Veja o que Deus diz. Oséias capítulo 8, versículo 3. Israel rejeitou o bem. Por que o povo de Israel, a maioria pereceram no deserto? Morreram no deserto, sem tomar posse da promessa. Porque foram desobedientes ao Senhor. Rejeitaram o bem. Rejeitaram o bem. Por isso o inimigo os perseguiu. Quer dizer, Deus permitiu perecerem no deserto. A desobediência, a não dar ouvido ao que Deus fala, nos faz permanecer nos desertos. Mas, evangelista, o que eu faço para sair dessa situação difícil? Duas coisas. Crer em Jesus. Primeiro, aliás, se voltar para Jesus e crer em Jesus. Caleb e Josué creram no Senhor. Se voltaram para Deus e saíram daquele deserto e tomaram posse da promessa. E quem não creu, quem não obedeceu, pereceu no deserto. Morreu no deserto. Foi destruído no deserto. Então é escolha nossa. Se vamos permanecer no deserto ou sair dele. E desfrutar das bênçãos. É escolha nossa. Amém? Aí ele diz, Israel rejeitou o bem. Quem rejeita o bem, o inimigo vai perseguir. O inimigo vai massacrar. O inimigo vai destruir. O mal vai ter poder sobre esta vida. Por quê? Porque está desprezando o bem. A palavra de Deus, meu amado, é o bem para a nossa vida. Quando Deus fala, nos exorta, nos disciplina, Ele quer o nosso bem. Então é o bem. Se nós dermos ouvidos e obedecer, o inimigo, não tem como o inimigo ter poder contra a nossa vida. Não tem como perecermos no deserto, nem na mão do diabo. Não. Nós vamos sair. E sair para vencer. Como mais do que vencedores. Vamos mais adiante um pouquinho. Lá no livro de Joel, no capítulo 14, no versículo 1. Agora no livro de Joel, no capítulo 14, no versículo 1, que diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor. A quem que nós temos que nos converter? A Deus. A Deus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus. Porque pelos teus pecados tens caído. Como é que a pessoa cai? É pelos pecados dela. Por que estou nesse deserto? Pelos meus pecados. Por que eu permaneço nele? Pelos meus pecados. Porque eu não tenho feito bem, porque eu não tenho crido, porque eu não tenho dado ouvido a Deus, porque eu não tenho obedecido. Então eu tenho caído. É pelos meus pecados. Como eu falei, tem deserto que Deus leva para nos falar o coração, para nos ensinar. Mas Ele não quer que nós venhamos permanecer naquele deserto. Ele quer que nós venhamos aprender com Ele, dar ouvidos a Ele, fazer o bem, se voltar para Ele, se converter ao Senhor. Mas enquanto nós permanecermos no deserto e no pecado, o inimigo irá nos afligir, o deserto irá permanecer e vamos continuar sofrendo. É isso que acontece. Amém? Aí ele diz assim,
converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Por quê? Por que tem que se converter? Porque pelos teus pecados tem caído. Enquanto você não se converter, não se voltar para Jesus, não abandonar o pecado, você vai continuar prostrado. Você vai continuar caído. Você vai continuar no deserto. E por mais que Deus fale com você, você não vai dar ouvidos. Mas se você se converter, se voltar para Jesus, abandonar o pecado, o erro, e começar a praticar o bem, fazer o bem. Porque, meu amado, quem está a fazer o bem, não tem como o inimigo perseguir. Veja o que a palavra de Deus diz em Oséias 8, versículo 3. Israel rejeitou o bem. O inimigo perseguiu lá, vai perseguir. Por que que o inimigo estava perseguindo a Israel? Porque ele rejeitou o bem. Ele rejeitou o que é certo. Ele rejeitou o que a palavra de Deus diz. Então o inimigo está perseguindo. Então o inimigo está fazendo a pessoa permanecer nesse deserto. Tá fazendo a pessoa permanecer nesse deserto. Tá fazendo a pessoa permanecer num leito de enfermidade. Tá fazendo a pessoa permanecer na miséria, na ruína, no fracasso. Mas Deus quer te tirar, meu amado. Deus quer nos tirar essa noite desse deserto. E o que nós temos que fazer, evangelista? O que a palavra de Deus nos ensina essa noite? Convertermos a Deus. Nos voltarmos para Jesus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor. É o que diz aqui Joel, no livro de Joel, capítulo 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Veja que Deus nos ensina a nos voltarmos para Ele, para que Ele possa nos resgatar desses desertos, nos tirar desses desertos, nos tirar dessas situações difíceis. E só há uma maneira, se nós nos voltarmos para Jesus, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Aí sim, Ele vai nos tirar desse deserto. Porque o inimigo não vai ter como nos perseguir. O diabo não vai ter como nos perseguir. Renato Silva, paz de Deus, irmã. Paz, meu amado. Seja bem-vindo. Deus não vai permitir o inimigo nos tocar se estamos na presença dele e fazendo bem. E fazendo aquilo que lhe agrada. Jesus disse, pelos teus pecados tem caído. Ninguém cai pelo pecado dos outros. Ninguém cai pela influência dos outros, cai pelos seus próprios pecados. Muitos estão caídos e prostrados nos desertos por causa do seu próprio pecado. Do seu próprio pecado. Porque rejeitou o bem. Porque não se converte. Não se volta verdadeiramente para Jesus. Valdir Dias está preso, irmã. Só Deus na misericórdia, irmã. Meu amado, não há prisão maior do que a prisão do pecado. Eu sempre digo, não há uma prisão maior do que a prisão do pecado. Todas as outras prisões, um dia chega o fim dela. Mas a pessoa que está aprisionada no pecado, só se ela se converter verdadeiramente e voltar para o Senhor. Ele vai estar, viu, Renato? Ele vai estar nas minhas orações, amém? O Valdir. Creia que talvez tudo isso seja o trabalhar de Deus. Seja o trabalhar de Deus na vida dele. Jesus disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Veja que aqui Deus falou, né? Que ele atraiu. Veja que ele disse, ó. Portanto, eis que eu atrairei. E a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração. Talvez lá dentro, minha amada,
ele venha dar ouvidos a Deus. Ele venha se voltar para Jesus. É nos desertos que muitas vezes Deus nos atrai para aquele deserto, nos faz passar por aquele deserto para nos falar, para nos abrir os olhos. Porque dificilmente, meu amado, uma pessoa que está vivendo as 1000 maravilhas, dificilmente ela vai querer dar ouvidos a Deus. É muito raro, é muito difícil. Hoje eu fui evangelizar. Fui lá na minha igreja, peguei uns jornais, né? A maioria está trabalhando, como eu não estou trabalhando. A maioria está trabalhando. E eu fui lá na igreja, peguei os jornais e fui evangelizar sozinha, na rua. Evangelizar, levar a palavra de Deus. E ali, quando eu me aproximava, ou a pessoa corria, ou dava desculpa que estava apressado. Mas por que que isso acontece? Ah, porque ninguém quer... não. É porque está tudo bem na vida dessa pessoa. Deixa um deserto, deixa ela atravessar um deserto, que quando vier alguém de Deus passar, ela vai dizer assim, ô irmã, ora por mim, estou passando uma luta, estou passando isso, estou passando aquilo. Enquanto está tudo bem na nossa vida, meu amado, até as idas na igreja diminui. Tu quer ver a pessoa 24 horas na igreja? É quando ela está passando por deserto. Ela está ali direto. Liga pro pastor, pede oração, pede pro irmão. Vai na igreja de manhã, de tarde, de noite, toda hora está lá. Está passando luta. Por isso que eu digo que os desertos que nós atravessamos não é de todo mal. Não. Muitas vezes Deus permite para nos abrir os olhos, para nos despertar. Para nos despertar. Amém? Para nos despertar. Então aqui ele estava dizendo, eu vou atrair essa pessoa lá para o deserto e vou falar o coração deles. Vou atrair eles para lá. Como Deus atraiu o seu povo. Deus atraiu o seu povo pelo caminho mais longo. Levou o seu povo no deserto pelo caminho mais longo do deserto. Porque Deus queria tratar com o seu povo. Tem pessoas aqui que Deus quer tratar. Tem pessoas aqui que Deus quer falar com essa pessoa. E só permitindo as dificuldades, as lutas, para essa pessoa abrir os olhos. Ei, eu preciso de Deus. Eu preciso fazer isso aqui urgentemente. Que é o quê? Lá em Joel, capítulo 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Para que a pessoa se volte para Jesus. Se converta, abandone a vida errada e se volte para Jesus. É os seus pecados, meu amado, que tem levado você a essa situação. Às vezes nós queremos achar culpado. Culpado para as nossas derrotas, pelos nossos desertos. Culpado pelas situações difíceis que nós enfrentamos. E não existe culpado, existe um culpado. E quem é esse culpado? Nós mesmos. Deus diz, pelos teus pecados, ó Israel, tem caído. Você caiu, você está prostrado pelos teus próprios pecados. Não é por conta dos outros, não. Ah, é por conta da igreja que eu estou, é por causa do pastor que eu tenho, é por causa de fulano, é por causa do meu marido, é por causa... não, é por causa dos teus pecados. Se converta, se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Que essa situação muda. Que o inimigo não vai mais perseguir. E se perseguir, ele vai se levantar para cair. Mas quando nós rejeitamos o bem, quando nós rejeitamos o Senhor, quando rejeitamos a sua palavra, quando lançamos para detrás de nós o que Deus tem falado, o inimigo vai nos perseguir. E o diabo vai nos lançar em deserto também. Mas naquele deserto do qual nós não vamos conseguir sair, se nós não nos voltarmos para Jesus e nos converter. Amém? Então o recado de Deus para nós essa noite. Se Deus tem permitido os desertos na tua vida, então Ele quer fazer 3 coisas na tua vida. Primeiro, Ele quer falar contigo, como Ele disse aqui na palavra de Deus,
como ele disse aqui, né? Em Oséias, capítulo 2, versículo 14, ele diz: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei o coração. 3 coisas Deus quer fazer. Se Deus tem permitido o deserto, se esse deserto foi Deus que te levou para ele, ele quer fazer 3 coisas na tua vida. Primeiro, quer te falar o coração. Segundo, quer que você faça o quê? Faça o bem. Venha fazer o bem. Talvez você esteja fazendo o que é errado, o que desagrada a Deus. Segundo, ele quer fazer mais o quê? Lá em Joel, capítulo 14, versículo 1, quer que você se converta. Quer que você se converta. Para que você se converta, se volte para ele. Abandone o pecado, a vida errada. Amém? Então é isso que o Espírito Santo quer falar conosco. Nós precisamos. Se estamos a enfrentar desertos, nós temos que procurar saber, nos examinar. Eu estou nesse deserto porque Deus quer falar comigo? Ou eu estou nesse deserto porque eu tenho andado em pecado? Eu tenho andado no pecado, eu tenho feito o que desagrada a Deus. Então eu preciso me converter. Eu preciso me voltar para Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Meu amado, é isso. Converte-te, ó Israel. Deus está falando, converte-te, ó Israel. Porque se tu estás como estás, é pelos teus pecados que tem caído. É consequência dos teus pecados. Amém? Glória a Deus. Meu amado, fique com esta palavra. Fique com essa palavra. Se examine. Se examine. E se você sabe que você está nessa situação difícil, você tem passado por essa situação, e é devido a algum pecado, algo que você tem feito, que tem desagradado a Deus, Deus está falando com você. Deus permitiu esse deserto para falar com você. Não é para você morrer nesse deserto. Não é para você perecer nesse deserto, não. Não seja desobediente à voz do Senhor. Se volte para Jesus. Se converta. Abandone o pecado nesta noite. E se volte para Jesus. Faça dele o único Senhor da sua vida. Porque o inimigo não vai mais ter poder sobre a sua vida. E esse deserto certamente vai passar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Eu creio que Deus falou ao teu coração, muitíssimo ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pegou o seu copo com água? Esse é um propósito que Deus colocou aqui no meu coração hoje. De eu ungir essa água, apresentar essa água. É um ato de fé, meu amado. Jesus disse que o justo viverá da fé. Nós vivemos da fé. Então use a sua fé. Talvez você esteja aí, no pecado, esteja doente, da alma, do coração, eu não sei. Qual é a situação que você tem vivido? Jesus disse que ele abençoaria o nosso pão e a nossa água. E tiraria do nosso meio todas as enfermidades. Então pegue a água aí. Pegue um copo de água, enche o copo de água. E levante para o céu. Use a sua fé. A oração mais forte que tem não é a minha. É a sua, meu amado. Se você é uma pessoa de fé, a sua oração tem poder. A sua oração sincera a Deus, ela é poderosa. Amém? Em nome de Jesus, levante o copo com água e apresente a Deus essa água. Peça, eu vou orar aqui, vou pedir para que Deus coloque a sua virtude. E talvez quando você tomar, talvez seus familiares não estejam perto, estejam longe, mas você beba essa água, pensando em cada um deles, nas lutas que eles têm atravessado, nas situações que eles se encontram. Você vai tomar essa água com fé. Com fé. Amém? E Deus vai operar, porque ele honra a sua palavra. A palavra de Deus, ela é fiel. E se ele diz que ele abençoa o pão e a água e tira do meio de nós
todas as enfermidades é o que ele irá fazer. Mas ele irá fazer na vida do que crê. Amém? Apresente a sua água para o Senhor. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, eu apresento essa água, meu Pai. Coloca nesta água, meu Deus, a tua virtude. A tua virtude para libertar, para sarar, para curar. E tira, Senhor, do meio de nós todas as enfermidades. Sejam físicas, sejam internas, sejam externas, sejam espirituais. Meu Deus, venha tirar todo o mal, meu Pai, das nossas vidas. Eu te peço, quando essa pessoa beber esta água, que a salvação, que a cura venha brotar, meu Deus, de dentro para fora. Em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água. Amém? Glória a Deus. Eu creio, meu amado, que se você usou sua fé, agiu a sua fé, você vai contar milagres. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer a todos que participaram. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E até lá. Amém? Até a próxima.